Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Eu sou Marilene Tati e na aula de hoje eu vou ensinar a vocês como fazerem essa linda caneca aqui, toda decorada com cupcake, tá, gente? Então, quem quiser aprender, é só assistir o vídeo até o final. E se gostarem, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe com seus amigos também. E quem ainda não é inscrito no canal, é só clicar no botão de inscrever-se e ative o sininho para as notificações do YouTube a cada novo vídeo aqui postado no canal, tá bom, gente? Então, bora para a aula. Então, gente, essa caneca que eu vou ensinar hoje para vocês, ela é super fácil de fazer. Vocês não vão precisar de molde, nada. Ela é bastante vendável. É uma caneca maravilhosa para fazer, super rápido vocês vão fazer ela, tá, gente? Então, aqui vamos iniciar a nossa peça. Aqui eu abri um pedaço de massa rosa, deixei ela bem grossinha, ó. Vocês notem, não tem forma nenhum e nem medida. Vocês vão colocar aqui na frente, posicione bem onde vocês querem colocar esse cupcake. A gente não vai colar agora, porque a gente vai fazer a colagem depois de seca. Então, fazendo isso, aqui vocês vão fazer o tamanho do cupcake que vocês vão querer. Então, daí com estilete, vocês vêm e vão recortar o tamanho que vocês querem, tá? Aqui vamos recortar. Vão tirando o excesso aqui. Daí vocês fazem o tamanho que vocês quiserem. Deixar mais estreito embaixo e mais larguinho em cima. Então, é isso aí, gente. Agora, aqui a gente vai dar uma pressionada nas laterais, para deixar ele num formato mais arredondado. Aqui embaixo também. E na pontinha também a gente vai pressionar um pouquinho. Ele vai ficar na forma bem arredondadinha aqui dos lados. Feito isso, então, daí com o auxílio de uma gravatinha, uma faquinha, o que vocês tiverem aí, vamos fazer umas marcações. Eu vou utilizar a gravatinha, ó. Fazer uma marcação em cada lateral, uma bem no meio. E agora, né, nesses intervalos aqui, vocês coloquem mais duas. Uma, duas. Uma, duas. Então, essa parte de baixo do cupcake já tá pronto. Eu acho que eu vou tirar um pedacinho para não deixar tão alto. Daí, vocês vão vendo o tamanho que vocês querem. Tirei mais um pedacinho. Então, aqui eu cortei uma tirinha de outra cor. Daí, vocês usem a cor da preferência de vocês. Vamos colocar aqui. Vamos recortar aqui do lado. Do outro também. Vamos ajeitar, empurrar para baixo. Então, tá pronta essa parte de baixo aqui, já tá pronta. Depois aqui a gente vai colocar ainda um lacinho. Então, aqui para a parte do bolo, que a gente vai colocar aqui em cima, eu vou utilizar 7 gramas de massa amarelo bem clarinho. Aqui eu vou puxando, fazendo um rolinho, para ficar um pouquinho maior que a parte de cima aqui do cupcake, ó. Daí eu vou medir aqui, ele tem que ficar um pouquinho maior. Vou puxando. Então, aqui ele ficou já um pouquinho maior, ó. Aqui eu vou achatar. Vou achatar. Vou fazer umas marcaçõezinhas aqui, ó. Fazer só umas ondulaçõezinhas. Vou arredondar essas ondulações. Vou tornar a achatar novamente. Daí, aqui vocês podem começar a utilizar a cola. Vocês vão achatando mais aqui em cima e deixa um pouquinho mais gordinho aqui na parte de baixo. Vamos medir novamente. Agora ficou um pouquinho grande. Vamos fazer assim, ó, apertando aqui em cima.
Vocês viram que a gente não precisa molde nenhum. É bem fácil de fazer, ó. Daí aqui sim a gente vai usar um pouquinho de cola. Vamos colar aqui, só cuidando para não colocar cola na caneca, porque a gente, não é para colar essa na caneca agora. Vamos colocar um pouquinho aqui, nas laterais também, e só aqui em cima um pouco. Então, aqui a gente vai acomodar isso aqui, ó, essa massinha amarela aqui. Vamos dar uma pressionada. E aqui a gente vai dar uma achatada, deixar mais fininho. Daí vocês vão olhando assim, ó, bem no formatinho de um bolo. Vamos dar uma alisada para tirar as digitais. E agora aqui com uma escovinha, vocês vão fazer uma textura. Vamos fazer uma texturazinha em toda essa parte, cuidando para não pegar nessa parte cor-de-rosa aqui que a gente colocou. Então, bem com calma, fazem a textura em toda essa parte amarela aqui, ó. Então, feito isso, vamos fazer umas marcaçõezinhas aqui de baixo para cima. Assim, ó. Pode ser com qualquer ferramentinha que vocês tiverem aí. Certo, gente? Isso aqui, então. Aqui com o pincel macio, vocês podem utilizar o giz pastel ou maquiagem que vocês tiverem aí. Então, a gente já vai pintar. Só que vocês, quando for pintar, vocês deixam dar uma secadinha. Tudo que eu fizer aqui vai ser com a massa molhada, mas tudo tem que ter o tempo de secagem, tá, gente? Então, aqui a gente só vai dar uma sombreadinha. Onde é rosa, vamos colocar a rosa. Com a massa molhada assim, ela já não fica muito bom de fazer. Eu vou fazer aqui porque já para ensinar para vocês. Então aqui vocês vão sombreando. Vão dando tomzinho, principalmente aqui nessas marcações, ó. Então aqui eu pintei a parte rosa. Agora eu vou utilizar. Aqui a gente tem o amarelo clarinho. Vocês vão utilizar só um tom um pouquinho mais escuro, que não que seja marrom. Um tomzinho, umas 2 vezes mais escuro que o tom de massa. Vamos sombrear só essas marcaçõezinhas aqui, ó. Tem que ser bem suave, gente, daí a caneca vai ficar bem linda. Ó, gente, ficou assim, ó. Tomzinho bem suave, ó. Então, para o chantilly, a gente vai utilizar massa branca, a gente vai utilizar a extrusora e os disquinhos aqui para a gente fazer o chantilly. Vocês podem utilizar qualquer um desses aqui, ó. Eu prefiro esse aqui da estrelinha, ó. Essa estrelinha mais fechada. Aqui ela tem mais partes, eu prefiro essa aqui, fica mais legal. Mas só que hoje eu vou fazer com essa aqui, ó. Essa aqui eu tirei de um sachê de maionese Hellmann's, que tem aquela pontinha onde a gente tira a maionese. Eu recortei aquela pontinha e cortei bem do tamanho que deu para encaixar aqui, ó. Que fica um chantilly, dá um efeito de chantilly bem legal. Quem quiser fazer esse aqui, é só pegar essa partezinha, recortar, faz bem do tamanho aqui que vai encaixar direitinho e fica bem legal, fica bem o efeito do chantilly. Quem não quiser fazer, pode usar qualquer um desses disquinhos aqui, tá, gente? Olha, gente, que linda que fica, ó. Fica bem como chantilly. Aqui a gente vai enrolar. Vamos enrolar isso aqui, ó. Ele fica bem leve como chantilly mesmo. Vamos enrolar e aqui a gente vai tirar pedacinhos e vamos aplicando ali naquela caneca. Enrolar só mais, pegar mais nas pontas para não estragar essa textura aqui do chantilly mesmo. Então aqui eu vou passar um pouco de cola só na massa, cuidado para não pegar na caneca essa cola. Só na massa.
Daí aqui a gente vai vir com essa tirinha aqui de chantilly. Vamos colocar mais ou menos aqui, ó. A gente vai fazer um degradê de chantilly. Vamos cortar. Daí vocês olhem, vai ficar uma parte grande. Aqui com uma gravatinha, uma faquinha, qualquer ferramenta, vocês arredondem essas pontinhas. Vamos dar uma pressionadinha aqui para colar bem nessa massa amarela aqui, ó. Vamos arredondar desse lado, dar uma pressionadinha. Sem tocar aqui nessa parte de cima para não danificar. Daí aqui vocês vêm ajeitando. Agora aqui a gente vai passar então um pouco de cola de novo na massa, só nessa parte aqui do chantilly, que é onde eu quero que cole. E vou vir com a segunda camada de chantilly, ó. Só que daí aqui a gente vai fazer um pouquinho menor, ó. Vamos colocar aqui e vamos recortar um pouquinho menor, ó. Que a gente vai diminuindo. Vamos dar uma pressionadinha para colar bem na parte de baixo. Arredondar as pontinhas. Então, agora a gente vem com a terceira camadinha. Mais um pouco de cola na parte do chantilly aqui. E vamos vir com a terceira camadinha, que vai ser menor. São 3 camadas. Essa aqui vai ficar bem pequena aqui em cima. Vamos ajeitar. Arredondar as pontinhas, dar uma pressionada para baixo. Daí vocês vêm ajeitando. Aqui em cima eu já vou deixar fazer uma cavidadezinha onde eu vou colocar uma cereja. Vou dar uma pressionadinha e já vou deixar o espaço para cereja aqui, ó. E esse pedacinho que sobrou aqui, eu já vou guardar, já vou enrolar ele pra gente botar no cupcake, que vai na colher também, tá? Então, já vou deixar aqui do lado que a gente vai aproveitar esse pedaço. Para cerejinha, é só uma bolinha de massa vermelha, ó. Acho que não chega nem 1 grama. Mas daí vocês botem o tamanho que vocês quiserem. Aqui eu vou utilizar para fazer o chocolate derretido aqui, ó. Eu vou utilizar o dimensional na cor marrom, que eu vou colocar um pouquinho só aqui em cima. Daí vocês vêm colocando o dimensional, dão aquele efeito de chocolate escorrendo, ó. Só que depois vocês têm que, não toquem antes de secar bem. Esse dimensional, como eu coloco uma quantidade um pouco maior, ele vai demorar um pouco para secar. Então, aqui coloquei o chantilly e eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui nessa cereja, ó. Bem no meio aqui. E vou colocar bem sobre o chocolate ali, ó. Vou dar uma pressionadinha para fixar bem. Daí aqui vamos botar só um verdinho para fazer um cabinho dessa cereja. Ó. Olha que linda que tá ficando, gente. Aqui para dar um colorido nessa peça, eu vou aplicar então esses granuladinhos, ó. Aqui para fazer esses granulados, quem não sabe, vocês fazem vários rolinhos bem coloridos, deixe secar e depois só piquem em pedacinhos assim e misturem, que fica tipo granulado mesmo, ó, ele fica super real. Então aqui vamos só colocar uns granulados aqui no chantilly para dar um colorido. Daí vocês vão botando a cor que vocês quiserem. Então, de chocolate, uns coloridinhos. Então, colocado os granulados, então aqui a gente só vai colocar um lacinho, já vai estar pronta nossa caneca, vai ficar prontinha. Vocês viram que é super rápido, não tem mistério, gente. Vocês vão fazer rápido, fácil. Que eu vou passar, então, nesse tom azul que a gente não pintou. Então, vou dar um retoquezinho de um tom de azul mais escuro, ó. Aqui no meio,
e puxar um pouquinho pra cá, ó. Daí o lacinho vocês coloquem o lacinho que vocês quiserem, tá, gente? Que vocês tiverem algum moldezinho de lacinho. Olha que legal que ficou. Então agora eu vou ensinar vocês como decorar a colher para vocês usarem com essa caneca, tá, gente? Mas antes eu queria pedir para vocês, se vocês estiverem já gostando do meu vídeo de hoje, da minha aula de hoje, então para deixar o like aí para mim, que é muito valioso aqui para o canal, me ajuda a crescer e também a continuar trazendo bastante conteúdos novos para vocês, tá, gente? E também queria fazer um convite para quem é novo aqui no canal, que está me assistindo pela primeira vez também, que quiser se inscrever no canal, já se inscrevam aí. Ativem o sininho para receber as notificações do YouTube a cada vídeo que aqui é postado, tá, gente? Então, vamos aprender, vamos decorar essa colher aqui para encerrar nossa peça de hoje. Então, aqui eu vou utilizar 7 gramas de massa, eu vou utilizar a cor rosa, porque a gente fez a parte de baixo rosa, vamos fazer a colher, então, no mesmo tom, tá, gente? Outra coisa que eu queria dizer para vocês, se vocês quiserem fazer aqui embaixo do cupcake a massa um pouco mais grossinha, que ela vai ficar mais altinha, também vocês podem fazer, tá bom? Então, aqui vamos fazer uma bolinha com 7 gramas de massa cor-de-rosa. Aqui vamos dar uma afinada na parte de baixo, assim, uma coxinha. Aqui vamos dar uma achatada. Vamos ajeitando para que fique mais estreito na parte de baixo e mais larguinho na parte de cima, ó. Vamos fazendo isso aqui, ó. Aqui no fundo a gente vai fazer uma abertura para a gente poder encaixar a colher aqui dentro. Eu acho que eu vou botar um pouquinho mais de massa, que eu não tinha reparado que essa minha colher é bem larga aqui. Então, vou colocar um pouquinho mais de massa. Vou colocar 8 gramas. Mas se caso for a colher que vocês forem fazer for mais estreita, vocês podem utilizar só 7 gramas, tá, gente? Então, aqui eu coloquei mais 1 grama, por a minha colher ser mais larga na parte de cima. Então, aqui eu vou virar para baixo e vou fazer uma abertura aqui na parte de baixo, pra gente encaixar, então, a colher. Daí, aqui vocês podem colocar, se vocês quiserem colar com cola branca, dá para ser. Se vocês querem que fique fixa, que não caia depois, vocês podem utilizar a cola adesiva. Então, vou passar um pouquinho de cola na ponta da colher e vamos encaixar ela aqui, ó. Ela vai deformar um pouquinho o cupcake na hora de encaixar, mas isso aí depois a gente vem ajeitando, ó. Vocês vêm com a faquinha e vão ajeitando, vão dando a forma novamente de cupcake. Daí aqui vocês vêm alisando, vão deixando bem lisinho, vão tirando as marcas das digitais, vão ajeitando até ficar bem no formato e bem lisinho. Pressione aqui para não ficar muito alto, ó. Então, aqui a gente vem fazendo as marcações, pode ser com uma gravatinha, vocês vão fazendo todas as marcações. Feitas todas as marcações, ficou assim, ó. Daí vocês vêm, dão mais uma ajeitadinha, vê se tá tudo no lugar, tudo certinho. Aqui vou dar mais uma pressionada. Ficou assim, ó, a parte de baixo. Então, aqui para fazer o bolo, 4 gramas e meias de massa no tom amarelinho, mesmo que a gente usou para fazer o cupcake ali na frente. Eu vou achatar essa bolinha. Vou ver se ela ficou mais ou menos do tamanho aqui. Ela tem que ficar um pouquinho maior, que ela vai cair um pouquinho pro lado. Então, aqui eu vou achatar um pouquinho mais ainda. Deixar um pouquinho maior, ó. Daí, aqui eu venho só fazendo umas ondulaçõezinhas também, ó. Vamos fazendo isso aqui, ó. Vamos alisando. Daí, vocês vêm e coloquem aqui em cima, ó.
Pode passar um pouquinho de cola. Aqui eu não vou passar porque a massa ainda tá bem molhadinha, ó. Daí não vai ser necessário. Daí vocês puxam um pouquinho para baixo. Vamos fazer aquela textura básica com a escovinha que a gente fez no outro. Aqui vamos fazer as marcaçõezinhas também, ó. Mesma coisa que a gente fez no outro. Então, essa etapa aqui prontinha. Aqui eu vou pegar o restante do chantilly que sobrou ali, que a gente reservou. Eu vou afinar e deixar ele mais fininho. Aqui eu vou puxando bem suavemente para não tirar as marcações e vou deixando mais fininho. Porque como o cupcake é menor, ele não pode ser tão grosso assim, essa tirinha aqui que a gente tem pronta. Então, eu vou afinar, vou dar mais uma giradinha. E aqui eu vou pegar e vou fazer tipo um cachinho, ó, bem suavemente, para não estragar as marcações. Mais ou menos do tamanho do cupcake, ó. Aqui eu vou passar um pouco de cola, para ele já ir colando aqui em cima, que a gente vai subindo. Só um pouquinho de cola, para não ficar solto. Aqui a gente vai girando e subindo, e diminuindo o tamanho, até chegar aqui no meinho. Chegando aqui, vamos tirar esse excesso, deixa eu cortar com a tesoura. Ó, gente, ficou bem assim, ó. Então, agora a gente vai só aplicar em cima desse cupcake. Aqui eu vou passar um pouquinho de cola. Vou colocar aqui em cima. E aqui no meio eu vou dar uma pressionadinha, onde eu vou colocar a cereja e já para ficar bem firme aqui em cima, ó. Ele ficou assim, gente. Eu acho que eu vou botar mais uma camadinha que eu achei pouco. Ainda tem aqui, eu vou botar mais uma camada de chantilly. Então, aqui eu vou passar um pouco de cola na volta. Porque esse espaço aqui eu vou deixar preenchido com chantilly, ó. Começo aqui naquela parte que essa parte aqui funda, e vou dar mais uma voltinha, ó, para ele ficar com mais chantilly, ó. Aqui com calma, vou tirar esse excesso e venho ajeitando aqui com uma gravatinha, uma faquinha, o que vocês tiverem. Tá, gente? Dá uma ajeitadinha. E aqui a gente vai colocar, então, uma cerejinha, como a gente fez no outro. Então, antes de colocar a cerejinha, eu vou colocar, então, a nossa cobertura de chocolate. Dimensional marrom. Essa cobertura, gente, vocês podem fazer cor de rosa também, que fica bem legal, como se fosse de morango. Vamos colocar a cobertura toda a volta, vamos fazendo bem aleatório. Colocada a cobertura, então, vou colocar a cereja, tamanho menor que a gente colocou na caneca. Vou dar aquela pressionadinha aqui, ó, fazer um furinho. E aqui eu vou botar um cabinho verde, ó. Aqui eu vou colocar uns granulados, aliás, aqui nesse chantilly, para que fique igual o cupcake aqui da caneca, tá, gente? Vamos coloquem quantos vocês quiserem, não precisa muito, que aqui o cupcake é bem pequeno. Aqui eu passei um pouquinho de cola, ó, e venho colocando. Então, assim tá pronta a nossa peça de hoje, tá, gente? Então, agora eu vou só ensinar vocês como colarem. Aqui, feito isso aqui, vocês vão esperar secar bem esse cupcake. Depois, quando ele estiver bem seco, vocês vão tirar da caneca. Ele vai ficar com o formato da caneca. Se for uma caneca arredondada, a parte de trás vai ficar arredondada e vai ficar bem fácil o encaixe, tá, gente? Então, bem rapidinho aqui, para não alongar muito a aula de hoje, eu vou ensinar vocês a fazerem a colagem. Então, aqui eu já tenho um cupcake pronto, ele já tá seco, que foi feito, ele foi modelado numa caneca redonda. Então, vocês notem que ele ficou bem a forma
da caneca, ó, depois de seco, tá? Então, quando ele tiver igual esse aqui já sequinho, então a gente vai fazer uma pastinha que vai ser pra gente utilizar na colagem. Vocês vão pegar um pedacinho de massa no tom natural, daí vocês veem a quantidade, um pedacinho pequeno que vocês veem que dá para colar a peça. Aqui vocês vão umedecendo, na mão mesmo, vão umedecendo o dedo aqui, vão colocando água, vão deixar bem molinha essa pastinha, ó. Vão diluindo essa massa e deixar bem molinha, ó. Na mão mesmo já dá para fazer. Ó. Vocês notam que ele tá ficando uma pastinha bem molinha, ó. Aqui vocês vão colocar em algum lugar e vamos acrescentar um pouco de cola. Essa cola branca para biscuit mesmo, vocês vão colocar um pouco, ela vai ficar mais cremosa ainda, ó, com bastante cola. Vamos colocar, mexer, deixa eu pegar uma faquinha que vai ficar melhor. Ó, vocês notam, ela ficou uma pastinha, ó. Depois de ficar mais ou menos com essa textura aqui, ó, vocês vêm passando atrás, ó, de toda a peça. Daí, o importante, gente, que o pessoal questiona muito a respeito, que um usa uma cola e não cola, o outro usa outra e descola igual, é que, na verdade, o segredo para colar, tanto em caneca como pote, é vedar bem as laterais, não deixar espaço para que a água infiltre na peça, por baixo da peça, que é isso com que faz descolar. Que então vai entrando água, vai ficando a umidade debaixo da peça e acaba que uma hora ou outra vai descolar, tá, gente? Então vocês fazem essa pastinha e cuidem bem para deixar bem fechadinho, bem vedado aqui em toda a lateral da peça, que não vai descolar, daí se não entrar umidade ele não descola. Então aqui eu passei, ó, esse creminho aqui, só aplicar aqui na caneca, ó, não tem mistério. Coloque na posição que vocês quiserem, dão uma pressionada. E daí aqui depois vocês veem, ó, ele ficou bem firme. Depois vocês vêm com a faquinha e vêm limpando essa partezinha que saiu para fora. Ó, ela sempre vai sair um pouquinho. E é bom que saia, porque daí é sinal que tá colado até toda a pontinha, toda a extensão da peça. Vamos tirar esse excesso. Essas sobrinhas que fica na volta. Depois vocês vêm com um paninho úmido e limpem, tá? Aqui eu vou pegar um pincel umedecido e vou fazendo isso aqui em toda a lateral. Esse restinho aqui dessa pastinha que ficou aqui, eu vou vedar mais ainda. Vou fechar bem aqui para não deixar entrar água nessas laterais. Toda a volta. Se vocês puderem, vocês coloquem na frente de um secador e fiquem pressionando, principalmente em toda a volta aqui, para deixar bem colado, que com certeza não vai entrar água embaixo e vai durar muito mais tempo a peça colada na caneca, tá, gente? Então, era isso que eu tinha para hoje, para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, já deixaram o seu like. Quem não é inscrito no canal também já se inscreveu. Também vou deixar aqui no link, vou deixar aqui na descrição o link das minhas outras redes sociais, no qual eu também entrego bastante conteúdos rápidos e fáceis, bem simples de fazer, gente, mas também bem úteis para quem trabalha na área do biscuit, tá, gente? Então, até a próxima semana. Tchau, tchau.